Como identificar o direito do outro? Posto de lado a lei humana, como identificar a base da justiça segundo a lei natural? Essa é a questão 876 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Queira cada um para os outros aquilo que desejaria para si mesmo. É a afirmativa crística que os espíritos evocam para tratar essa questão, desdobrando em reflexões de acréscimo. Efetivamente, identificar o direito do outro, perceber o que o outro merece, enquanto atendimento às suas necessidades básicas, é cabalmente respondida por Jesus essa questão quando nós nos colocamos no lugar do outro. Portanto, se nós não desejamos a morte, não devemos desejar a morte do outro. Se eu não desejo ser assassinado, como assassinar o outro? Como admitir que o Estado possa aplicar a pena de morte, se eu, no lugar dele, não gostaria de ser penalizado com a morte? Se eu quero ter o direito à vida intrauterina, como preconizar a legalidade do aborto? Me colocando no lugar do outro, o outro tem direito de nascer também. E assim por extensão. Nesse exercício proposto por Jesus há 2000 anos atrás, eu vou identificando o direito do outro e a minha posição em base de justiça vai se colocando de uma forma mais correta, segundo a lei natural, para além dos direitos consagrados pela lei humana. Se tenho direito à saúde, o outro também tem. Se eu gosto de ter acesso à escola, ao trabalho, ao entretenimento, por que o outro não o teria? Em me colocando no lugar do outro, dou-me conta que o outro tem direito ao lazer, a uma ocupação digna de profissionalização, de poder permear sua frequência aos bancos escolares, a sua formação técnica profissional. Se eu gosto de ter liberdade, por que não conceder a liberdade ao outro? Esse é um mecanismo infalível para analisar como deve ser o outro tratado, respeitando-lhe os seus direitos fundamentais. E nesse olhar, eu vou aos poucos identificando que a minha ação ela passa a ser mais respeitosa. Eu começo a respeitar as diferenças. Eu começo a conviver com maior atenção ao outro e sem indiferença pelas necessidades do outro. Porque em me colocando sempre no lugar dele, o reconheço como um sujeito de direitos. É nesse olhar que nós vamos conseguindo uma equanimidade de justiça e nessa mesma perspectiva eu vou rompendo com os fundamentalismos, com o radicalismo de raça, de religião, de política, para perceber o outro como um irmão meu que caminha comigo. Esse alguém pode dizer assim, não, mas às vezes nós desejamos para nós coisas equivocadas, como a droga, uma dependência química, a compulsão, situações que efetivamente são distorcidas em relação a mim mesmo. E se eu aplicar ao outro, eu vou querer o outro, para o outro essa mesma distorção. Isso é verdade. Para que isso não aconteça, os espíritos assinalaram que eu devo olhar para mim mesmo, dando-me conta das consequências daquilo que faço. Se como muito e dói o estômago, aquilo não está adequado. Então não é um direito que eu estou me atribuindo que seja correto. E logo, por extensão, eu não posso também admitir que isso deva ser posto para o outro. É nesse olhar que nós vamos caminhando de uma forma mais suave para observar a justiça cósmica, que excede a justiça humana nos seus limites evolutivos em que nós nos movimentamos na atualidade.